Esta é a primeira parte do artigo Joias, escrito por Irã Khan. Há muito tempo que parei de escrever em blog e estou me aposentando apenas para este artigo porque me comprometi com ele há 10 anos atrás, quando escrevi um dos artigos mais famosos da internet de todos os tempos, mencionado no New York Times algumas vezes, e com milhares de leitores estão esperando a continuação. Fiquei bastante comovido com o número de homens que disseram que o artigo mudou sua vida para melhor ou foram levados às lágrimas por ele, o que é extraordinário para um artigo escrito. Muitas mulheres também são fãs do artigo pois reconhecem que eu também estou tentando ajudar as mulheres comuns, uma vez que elas são igualmente vítimas daquelas que se opõem ao realismo de gênero. Ao passo que nasci nos Estados Unidos, eu expatriei-me desse país para viver em um país do Oriente Médio que é popular entre os expatriados e onde o Estado e a sociedade ainda desejam homens de família. Ao contrário da maioria do movimento hippie ocidental, a maior parte do meu conhecimento sobre as verdades do realismo de gênero veio da minha fé islâmica e tem sido de conhecimento comum para muitos muçulmanos há séculos, e também é prontamente presente na Bíblia cristã. Eu sou apenas alguém capaz de traduzir esses conceitos de escrituras em palavras que um público estadunidense, britânico e canadense possa compreender instantaneamente. Não sou mesmo Imran Khan de 67 anos de idade, o atual primeiro-ministro do Paquistão. Mulheres, crianças e animais de estimação são amados incondicionalmente. Um homem só é amado sob a condição de que ele produza algo. Traço Chris Rock. A bolha misândrica, conforme prevista no próprio artigo em 1º de janeiro de 2010, tornou-se o manifesto do movimento anti-misandria. Foi lido por mais de 1 milhão de pessoas até o momento, e o S-Fórum NS Reddit S que cita este artigo como tal tem mais de 300 mil membros. Devido a isso, a partir de agora estamos definitivamente no pico da misandria. Embora a maioria dos blogs vinculados no ensaio original tenha sido excluída ou até desplataformada, os leitores e colaboradores se difundiram e se aprofundaram na internet, tornando as verdades expostas mais conhecidas do que poderiam ter sido. Como previsto exatamente há 10 anos, ainda não existe um movimento organizado dos direitos dos homens em termos de protestos, ações judiciais, petições, etc. Na verdade, existem indivíduos que fingem ser ativistas dos direitos dos homens apenas para receber doações de homens maltratados e desesperados para revidar, mas que não têm intenção de fazer qualquer ativismo. Qualquer ativismo que realmente danifique o aparato misândrico é rapidamente anulado. Não dê a eles qualquer dinheiro ou outra forma de endosso. 2. Robôs sexuais continuam bem longe da realidade assim como estavam em 2010, mas o sexo de realidade virtual não está. Entretanto, ainda existem ignorantes tecnológicos que se fixam na expectativa de robôs que não chegarão em um futuro próximo pois há muitos obstáculos de modelagem de produtos. Isso inclui as campanhas de mulheres, muito pouco atraentes, para banir esses iminentes robôs sexuais e, portanto, alheias à ruptura tecnológica e social muito mais iminentes da substituição da realidade virtual. O surgimento de novas DSTs agressivas, com mulheres como portadoras é uma força adicional que promove o sexo de realidade virtual. 3. Os 4 cavaleiros da emancipação masculina avançaram, mas o 4º avançou mais ainda. Observe o quão imenso foi a atitude dos homens para evitar o casamento, tanto consciente quanto inconscientemente. E como aplicativos como Tinder têm servido em organizar todas as mulheres a um uso eficiente sob demanda dos 20% homens do topo, garantindo que essas mulheres sejam permanentemente impróprias para o casamento por terem tido 20, 50 ou 100 parceiros sexuais anteriores. 4. Nos Estados Unidos, a desistência ao casamento de homens jovens está causando um pânico previsível entre mulheres e conservadores sociais, que simplesmente não conseguem tolerar os homens agindo de acordo com sua própria autopreservação. As demandas por mais coerção do governo serão as próximas jogadas e espera-se que as ideias mais opressivas se originem de conservadores sociais do Partido Republicano ao invés das feministas radicais. A reação popular contra a misandria corporativa é agora poderosa, rápida e internacional. A decisão mal concebida da Gillette de difamar seu cliente principal, só para que alguns agitadores médios pudessem superar as demonstrações de extravagância misândrica um do outro, causou uma perda de 8 bilhões de dólares estadunidense para a empresa. O fenômeno quem lacra, não lucra continua se manifestando. Nota do tradutor, no original, Getwoke, Goldbrook, possui o mesmo sentido.
Da mesma forma, extremas demonstrações feministas de narcisismo atingiram o pico no episódio Shirkat, onde um grande evento no progresso científico humano foi sequestrado por algumas das feministas mais mesquinhas e anti-civilização de todos os tempos, com homens feministas bizarros dando apoio. O episódio continua sendo referenciado como epítome da imundície e anti-iluminismo feminista, visto que poucos incidentes encapsulam tudo de ruim do feminismo de maneira tão completa. O exército de pessoas que se apressaram em defender o cientista abusado, no que deveria ter sido o maior dia de sua carreira, foi animador. De maneira reveladora, em termos de abuso feminista de uma pessoa fora da política, nada de tão absurdo aconteceu desde então. Se você deseja identificar um exato incidente uma semana em que a bolha misândrica atingiu o pico, foi de. Ponto 7. Gamergate foi um tremor cultural semelhante. Composto por homens que estavam cuidando das suas próprias vidas e que decidiram lutar contra demandas feministas, como a de que eles deveriam parar com o divertimento e gastar mais tempo produzindo recursos para as ingratas feministas consumirem. Os jogadores de videogame descobriram que as feministas estão tão desacostumadas a serem desafiadas que, como resposta, só puderam gritar. E agora as feministas estão demasiadas receosas em provocá-los mais. Isso também é uma grande vitória e um modelo do que funciona contra a misandria. 8. O fato de que homens feministas geralmente são sinistros predadores disfarçados os tornaram amplamente conhecidos e muitos desses indivíduos, felizmente, foram expostos e condenados. Glenn Reynolds, professor de Direito e escritor do blog Instapundit, mantém uma crônica dos numerosos casos em que a verdadeira natureza desse indivíduo é exposta e mulheres escreveram artigos alertando outras mulheres para evitar esses predadores sexuais. O movimento #MeToo extirpou muitos desses predadores, mas muitos ainda permanecem por aí. 9. Feministas, como a jornalista Hannah Rosin, se gabaram de que os homens estão obsoletos e demonstraram uma compreensão excepcionalmente pobre do que é as forças reais do mercado ao tentarem defender sua causa. Esses ácaros intelectuais parecem não compreender que cerca de 90% da população mundial não vive em países protestantes ocidentais. Esses indivíduos ficaram quietos ultimamente. Os vídeos de Melinda Gates, ex-diretora da Microsoft, sobre a diferença salarial e mulheres na tecnologia tem praticamente a pior proporção de votos positivos e negativos na história do YouTube. Isso indica que o exército silencioso de homens informados é uma ordem de magnitude maior do que há uma década atrás. 11. Por outro lado, contas de paródias que retratam feministas com grande precisão têm mais de 400 mil seguidores. 12. Poderosos documentários, incluindo aqueles feitos por mulheres corajosas, foram produzidos e vistos por um grande número de homens e mais homens estão se adaptando para evitar riscos. Outros documentários expuseram o setor de divórcios que gera 50 bilhões de dólares estadunidenses para explicar para que isso serve. 13. A distinção entre o casamento 1.0 e o casamento 2.0 se tornou tendência geral, para grande desgosto dos conservadores, que parecem achar que seguir o casamento bíblico envolve assinar um documento do governo, remover todos os direitos dos pais e, eventualmente, substituir o pai de maneira forçada numa transferência de riqueza no estilo RSS. Nota do tradutor: no original foi usado o termo conservative. Cook, do inglês, cornear e conservative como conservador. 14. Mesmo a Wikipédia, uma notória organização que continua a negar o motivo de que quase todas as contribuições a ela são e sempre serão dadas por homens, permite mencionar o fato de que o cérebro humano está conectado em tratar as mulheres de maneira mais favorável do que os homens e está catalogado na Wikipédia. 15. O movimento Tea Party falhou rápido e previsivelmente, uma vez que os conservadores Blue e Pill estavam entusiasmados com o envolvimento das mulheres. Mas, uma vez dentro, as mulheres proibiram qualquer conversa sobre corte de gastos do governo que vai para as mulheres, que, claro, é a maioria dos gastos do governo. Esperar que as mulheres lutem por um governo pequeno é como esperar que funcionários do governo lutem por um governo pequeno. Outros fatos misândricos. Na Segunda Guerra Mundial, dos 300 mil estadunidenses que morreram, 16 eram mulheres. Portanto, cerca de 20 mil homens morreram para cada mulher que morreu. Na Guerra do Vietnã, dos 58 mil estadunidenses que morreram, 8 eram mulheres. Portanto, cerca de 7.500 para 1. Isso foi em tempos anteriores ao feminismo,
de quanto muitos soldados eram convocados obrigatoriamente, embora a narrativa insiste dizer que as mulheres tiveram vidas muito piores do que a dos homens. O imperativo feminino, if, transcende todos os séculos e todas as culturas, pois é biologicamente conectado. 2. No Ocidente protestante, os homens são predominantemente pagadores de imposto líquido, enquanto as mulheres são predominantemente beneficiárias líquidas de gastos do governo. Esses países decidiram isentar uma grande parte da população feminina de contribuir com algo de valor para a sociedade. Aguarde o fluxo de imigração/imigração internacional refletir essa estrutura de incentivos, enfatizando-a nas duas direções, à medida que se torna mais compreendida. 3. Homens continuam sendo sentenciados por muito mais tempo e pelos mesmos crimes, até mesmo o Huffington Post admite. 4. Esta tabela do professor de economia Mark J. Perry lista praticamente todos os fatos estatísticos sobre o quão pior os homens estão em relação às mulheres. Clique para ampliar. Feministas não compreenderão a tabela, já que a enumeração é um pré-requisito do feminismo. V. O fato de que quase todas as pessoas transexuais serem de transformação homem para mulher, e não o contrário, é outro indicador sobre qual gênero é tratado de maneira bem melhor pela sociedade e em qual direção deve fluir as transferências de riqueza que o governo exige. Elas só estão respondendo a incentivos. Vi. As vítimas do massacre de Isla Vista totalizaram 4 homens e 2 mulheres. No entanto, o massacre é descrito como misógino. O atirador era um homem feminista convicto de muitos anos e que na verdade odiava os artistas da sedução, pick-up artists, dado que eles estavam tendo sucesso onde o atirador não estava. 7. 26 dos 27 atiradores em massa mais mortais não tiveram pai. Novamente, lembre-se de que feministas e conservadores são ambos responsáveis por essa situação, pois a maioria das leis que subsidiam a maternidade solteira é invenção de conservadores dos estados mais votantes no Partido Republicano. 8. Há uma tendência crescente de feministas assassinando seus filhos homens pequenos, o qual outras feministas aprovam como uma forma de aborto pós-parto. O sistema de justiça é bastante leniente com essas mulheres e indica o momento cultural a favor dessa tendência. Que é o que se espera para o futuro horror das feministas decidindo, de forma unilateral, assassinar garotos pequenos de outras pessoas e enfrentar consequências mínimas do sistema judicial. 9. Alguns garotos são espancados até a morte por suas mães por se recusarem a se vestir como uma garota, assim decidido pela mãe. X. Algumas feministas defendem abertamente a morte de todos os homens. Elas não enfrentam penalidades por dizerem isso sob seus nomes reais e não têm curiosidade sobre como surgiram as invenções que construíram a sociedade moderna. Embora esse depoimento obviamente nunca ganhe força, quem fará a matança? É mais um indicador de uma mente livre de qualquer responsabilidade. Assim como a total falta de instrução das feministas, não importando as referências que possuam. Note a hipótese implícita de que a civilização simplesmente ocorre, ao qual tem elementos em comum com a atividade de extorsão das mulheres na tecnologia explicada abaixo. 11. Um protocolo de mídia padrão é o de nunca mencionar o pai de um filho em qualquer notícia em que a criança é mostrada, a menos que o pai possa ser retratado negativamente. Isso é difícil de notar, mas fique de olho nessa ausência de menção. 12. Em muitos casos, a linguagem de envergonhamento, shaming language, é tudo que elas têm. Consulte o catálogo da linguagem de envergonhamento anti-homem que possui respostas úteis para cada uma. D. Feministas radicais. E, feministas radicais estão interligadas para protestar contra uma sociedade avançada em todos os níveis imagináveis. Se você duvida, leia os links arquivados aqui e aqui. Se, no meio do caminho, você estiver com nojo demais para continuar, isso já prova meu ponto de vista. 2. Na minha juventude, certa vez fiquei intrigado pelo motivo de todas as sociedades ocidentais e orientais terem uma prática de identificar determinadas mulheres como bruxas e exilá-las da sociedade. O feminismo radical contemporâneo explica por que esse mecanismo existia, como a forma de resposta imune da sociedade. 3. O valor mais escasso no mundo inteiro é a beleza feminina, medida por quanto dinheiro e atenção os escassos exemplos disso atraem. Todavia, o feminismo induziu muitas mulheres jovens, anteriormente atraentes, a destruir deliberada e irrevogavelmente sua aparência. E, assim, a perspectiva de viver uma vida sem necessidade de nada caso elas tivessem seguido um roteiro básico de vida que suas avós teriam considerado ser normal. 4. Feministas são,
com frequência, extremamente racistas. Elas geralmente recebem um passe livre para isso devido aos vieses estruturais extremos que favorecem o feminismo em nossa sociedade. Contudo, o racismo delas sempre está debaixo dos próprios narizes e rapidamente surge quando qualquer pessoa de cor deixa de concordar de forma obediente com todo e qualquer aspecto do feminismo. Como Glenn Reynolds costuma dizer, você pode defender fortemente o patriarcado só baseado no que as feministas dizem sobre a fragilidade das mulheres. Previsões, embora nenhum dos gêneros será tecnologicamente obsoleto enquanto seres humanos e é muito perverso esperar por algo assim, permanece o fato de que, na medida em que o progresso tecnológico reduzir o poder de um gênero em relação ao outro a partir do estado atual, as mulheres terão muito mais com o que se preocupar do que os homens. Esse cenário será particularmente real para as mulheres ocidentais que trabalham em certos tipos de empregos que não parecem existir em grande número fora do Ocidente protestante, isto é, trabalhos manuais, e que pensam que se tornar uma esposa e mãe é menos prestigioso do que uma carreira corporativa. O golpe do amor nigeriano continuará atacando mulheres divorciadas que obtiveram um ganho financeiro enorme em uma manifestação brutal de como as forças do mercado encontram uma maneira de contornar a engenharia social do governo. Outro benefício do casamento é que é muito mais difícil enganar um casal do que um indivíduo. Histórias e mais histórias de como as mulheres foram enganadas com todo o dinheiro sob seu controle, onde geralmente a soma é de 6 ou 7 dígitos, continuam a surgir. Assim, devido ao egoísmo da mulher, supondo que o dinheiro dela tenha sido obtido através do divórcio, nem o marido e nem ela estará em posse do dinheiro deles. 3. Comediantes que costumavam tirar sarro da misandria, incluindo mais de um tipo de misandria, foram recentemente ameaçados de silêncio. Mas estão surgindo evidências de que os comediantes vão revidar com vingança, enviando milhares de feministas para uma terapia fútil, já que feministas não podem revidar via comédia devido ao talento nulo nessa área. Os antigos quadros anti-misandria do comediante Bill Burr são muito bons. O ótimo Patrício Neal deve ser lembrado por sua coragem. 4. Nunca haverá qualquer reality show com temática feminista que tenha audiência significativa. A própria premissa é um oxímoro semelhante a enxugar gelo. A realidade virtual só precisa corrigir o problema da dor de cabeça/fadiga ocular, tornar o hardware mais leve e funcionar sem fio. Estes melhoramentos aparentemente simples são o suficiente para milhões de mulheres, das mais altas na escala da aparência, repentinamente receberem muito menos atenção masculina por razões que não conseguem discernir. Como dito anteriormente, isso pode ocorrer em 24 meses. Mesmo que franquia após franquia de propriedade de entretenimento tenha sido arruinada por uma edição feminista que busca explicitamente derrubar as premissas centrais da franquia, elas não foram capazes de destruir uma das mais antigas e bem-sucedidas, James Bond. Ao longo de 58 anos e 25 filmes, incluindo um filme não produzido pela Eon, a diferença de idade entre o ator que interpreta Bond e a protagonista feminina é de cerca de 17 anos, com um Bond de 47 anos e uma atriz de 30 anos em média. Feministas continuarão a mover montanhas em campanha para destruir isso ou até exigir que Bond seja interpretado por uma mulher, mas fracassará. Essa franquia é importante devido à sua enorme base internacional de fãs e, portanto, vende ingressos em países onde o feminismo não é a ideologia oficial. 7. Governos que usaram o feminismo para criar um bloco de votação do estado de bem-estar social começarão a reduzir de forma silenciosa e metódica os recursos desviados às mulheres. Eles podem fazer com que as mesmas mulheres continuem votando nos mesmos partidos mesmo depois de reduzirem o dinheiro desviado para elas, já que eles as têm em um estado de doutrinação e dependência completas, uma vez que essas mulheres não estão produzindo novos pagadores de impostos/eleitores. Para que pagar em excesso por um bloco de votos que não consegue mais sair mesmo que você reduza seus recursos. 8. A terceirização de empregos continuará afetando mais as mulheres do que os homens, uma vez que os custos indiretos associados à contratação de mulheres no Ocidente estão sendo incorporados no preço das mulheres. Lembre-se de que o salário base é apenas uma fração da equação do custo da realização dos negócios. Atualmente, eu estou ganhando muito dinheiro facilitando a terceirização de serviços de mulheres dos Estados Unidos e Reino Unido para homens filipinos, malaios e paquistaneses falantes de inglês e mulheres no país do Golfo Pérsico de onde eu opero, onde embolso parte da diferença.
Grande parte da diferença é a remuneração de litígio mais associada à contratação de mulheres nos Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, etc. 9. À medida que o conservadorismo dos Estados Unidos experimenta a sua agonia final da morte ao longo da década de 2020, o feminismo continuará a enfraquecer também e com poucos entendendo por que a correlação é tão estreita. Mas a bolha estourou totalmente, ainda que já tenhamos passado do pico de misandria. Infelizmente, não totalmente. A razão para isso é que há 10 anos atrás era inconcebível que não tivéssemos outra recessão nos próximos 10 anos, pois a próxima recessão certamente destruirá muitos tipos de feminismos. A impressão de dinheiro do Federal Reserve, o Banco Central dos Estados Unidos, permitiu que os gastos do governo continuassem além de um ponto ainda maior do que os modelos antigos pudessem prever. Ninguém imaginou que os Estados Unidos poderia chegar a 23 trilhões de dólares estadunidenses em uma dívida nacional sem crise. Meu co-blogueiro acima é favorável a essa impressão de dinheiro e escreveu um livro inteiro sobre o motivo. Mas eu não gosto disso, pois permite muito mais gastos do governo, o que obviamente se aplica principalmente às mulheres. Principalmente as mulheres que usam o dinheiro para criar resultados feministas para elas mesmas, que não poderiam existir sem os gastos do governo. Portanto, uma recessão é o gatilho necessário para um estouro completo. Isso não significa que desejamos uma recessão, pois isso prejudicará pessoas inocentes. Mas não há dúvida de que em cada recessão, os destinatários líquidos menos merecedores sempre carregam a força da correção que uma recessão traz. A questão é, por quanto tempo a impressão de moeda poderá evitar? Aqui está um colírio, outro aqui, que você possa querer ver enquanto continua a leitura. Psicologia e predisposição feminina. O cérebro feminino não conecta causa e efeito tão facilmente quanto o cérebro masculino. As mulheres não podem prever facilmente o efeito de uma decisão mais de um passo à frente. Por exemplo, a capacidade legal amparada pelo Estado de uma mulher unilateralmente tirar os filhos do pai significa que a avó paterna também perde o acesso aos netos devido ao poder que a ex-nora tem. No entanto, não há organização, ainda que pequena, de avós paternas que protestam contra a custódia padrão da nora. Os pontos de causa e efeito simplesmente não estão conectados na mente feminina. Portanto, elas não conseguem perceber como uma lei que ajuda as mulheres simultaneamente pode prejudicar um grupo diferente de parentes femininas. Se você duvida, tente explicar isso às mulheres e veja por você mesmo o quão difícil é para elas conectarem causa e efeito. As mulheres não são imorais. Elas estão simplesmente conectadas do lado de quem está ganhando, pois esse traço evolutivo ajudou as mulheres a sobreviver em tempos de conflito e, assim, evoluiu por um bom motivo. Lembre-se disso para ficar do lado certo dessa força imparável, ao invés do lado errado. Não discuta contra isso, apenas adapte-se a isso enquanto outros homens permanecem cientes e arcam com os custos. Em todos os países pesquisados, as mulheres sabiam muito menos sobre educação cívica ou ciência política do que os homens. A diferença foi maior nos países que desperdiçaram mais recursos em direção ao feminismo. Se você ouvir que algo melhoraria se as mulheres a executassem, existe um exemplo notável de onde esse experimento foi conduzido. O sistema público escolar dos Estados Unidos passou da liderança masculina para a liderança feminina nos últimos 30 a 40 anos. Durante esse tempo, a qualidade caiu à medida que os custos aumentaram. Neste período também verificou-se o aumento da exploração sexual desenfreada de estudantes menores por professores mulheres. Da mesma forma, o aumento de mulheres nas primeiras posições no ensino superior coincidiu com o declínio acentuado da equação custo/benefício dos diplomas universitários. Praticamente todas as obras de ficção comercializadas para um público feminino consistem de um macho alfa com um harém de mulheres, do qual o leitor fantasia eroticamente fazer parte, e do macho alfa abusando de homens de baixa posição e mulheres em seu harém. Não há melhoria na condição humana ou quaisquer novos conceitos surpreendentes. Esse é o tipo de sociedade que as mulheres preferem por razões de procedência biológica. Um sistema de mercado livre em que um homem bem-sucedido possa chegar ao topo não é o que as mulheres preferem, uma vez que é difícil prever qual homem, na qualidade de bilhete de loteria, superará os outros. Um sistema oligárquico/aristocrático é o que as mulheres preferem, dado que os homens do topo de hoje ainda estarão no topo 10 anos depois, tornando muito mais fácil para as mulheres selecionar por quem engravidar.
É claro que sociedades do tipo que mulheres preferem não são locais onde novidades são inventadas, por isso o progresso humano é interrompido. Veja o tecido da humanidade à frente. 84% das mulheres não conseguem passar no teste de condicionamento básico do Exército dos Estados Unidos, enquanto apenas 36% dos homens não conseguem passar no teste, apesar do crescente mal-estar chamado soy boy. Obviamente, a conclusão tirada pelo jornalista feminista homem é que o teste precisa ser mudado. É certo que se as mortes de combatentes femininas começarem a chegar próximo de 50%, os mesmos jornalistas reclamariam sobre o quão misógino é para as mulheres estarem nas Forças Armadas. Quando a Suécia tentou a exibição feminista de escavação de neve nas ruas, os resultados foram previsivelmente caóticos e exigiram um gasto massivo para corrigir. No entanto, outros países continuam a repetir o mesmo experimento com falhas previsivelmente enormes como um ato de sacrifício ao feminismo. Na mesma linha, uma livraria feminista saiu do mercado e os proprietários culparam os homens por não doarem o suficiente para manter viva a empresa mal concebida. A Amazon criou uma ferramenta de contratação feita em inteligência artificial para oferecer, sem preconceito, candidatos. A Amazon supôs que isso levaria a mais candidatos mulher, uma vez que elas abraçaram totalmente a invenção de que mulheres são oprimidas no mercado de trabalho. Pelo contrário, destacou-se menos candidatos mulher do que antes porque, na verdade, são os homens que estão enfrentando preconceitos adversos. O que levou a Amazon a interromper o uso da ferramenta ao invés de questionar a narrativa feminista delas. Pequenas empresas e empresas não ocidentais devem usar a ferramenta, pois ela claramente funciona. Mais importante, como a inteligência artificial é usada em cada vez mais processos de tomada de decisão, a equalização de como as pessoas são tratadas removerá muitos privilégios derivados do imperativo feminino. E muita coisa já foi escrita sobre esportes femininos, perdida em meio à cobertura de como até os esforços que não têm nada a ver com a capacidade física e não têm barreira à entrada. Entretanto, quase não há mulheres entre os grandes empreendedores. Menos de 2% dos grandes mestres do xadrez são mulheres. Quase nenhum dos principais campeões de palavras cruzadas de tabuleiro são mulheres. Por fim, porque 80% das medalhas olímpicas conquistadas em eventos de hipismo são conquistados por homens? As mulheres deveriam ser iguais em, pelo menos, hipismo e corridas de cavalo, não deveriam? Principalmente considerando que o menor peso corporal em um jockey é uma vantagem, certo? Ou os cavalos também são sexistas em relação às fêmeas humanas? Para ser justo, isso se deve apenas em parte à incapacidade inata. O segundo fator é que, uma vez que o status social de uma mulher não é impulsionado por tais realizações da maneira como o homem é, menos mulheres optam por seguir essas áreas. O que é uma escolha inteiramente racional, pois é quando alguém se recusa a ser um peão pela luta feminista contra a natureza objetiva. Número genderrealism. As mulheres são muito menos capazes de fazer comédia do que os homens. Tome qualquer ambiente de improvisação, como o do programa de televisão Os Lines Anyway, e a diferença de talento é evidente. Quando uma feminista que se casou com um dos homens mais ricos do mundo contrata comediantes do sexo feminino para propagar um mito sobre a opressão feminina, a total falta tanto de humor quanto de fatos. Boa aparência, é chocante. Uma análise de dados de milhões de avaliações de estudantes sobre professores universitários revela que professores do sexo masculino são mais brilhantes e engraçados do que do sexo feminino, enquanto os do sexo feminino são amplamente descritos como rudes. Isso é revelador, já que mais da metade dos estudantes que se submetem a essas avaliações são do sexo feminino. Logo, não se trata de uma pesquisa misógina. No entanto, as mulheres são muito melhores em dança shuffle do que os homens. Porventura esta dança deveria ser um evento olímpico. A hipergamia feminina é real e a tecnologia expôs isso. Dados do Tinder indicam uma enorme inclinação na qual 50% das mulheres do topo se concentram nos 10% dos homens do topo. A atratividade masculina é uma função de muitas variáveis, e não apenas da aparência. Ao contrário a muitos homens da androsfera, não creio que isso seja motivo para os homens repel ficarem com raiva, pois não é tão difícil ser um homem que está entre os 10% do topo, dada a total ignorância intencional da maioria dos homens. Quanto mais a sociedade muda suas leis para dar às mulheres o que as feministas dizem que as mulheres querem,
mais infelizes as mulheres se tornam. Relativamente poucas mulheres de fato entendem como as mulheres pensam e feministas nunca estão entre essas poucas. Veja também, tópico A deste capítulo. As oportunidades de negócio mais à prova de falhas do nosso tempo são aquelas que comercializam para as mulheres com a garantia de que nenhuma de suas escolhas de vida foi mal pensada e nenhum resultado negativo foi sua culpa ou b. A fantasia de viver vicariamente através de algum ideal inventado que seja apreciado por menos de 0,01% das mulheres. Use esse fato para sua vantagem, mesmo se você for uma mulher. A maioria das mulheres bem-sucedidas mais ricas construiu impérios comerciais em torno da venda dessas mensagens para mulheres comuns. Muitos homens queixam-se da misandria, quando poderiam estar usando esse conhecimento valioso para fins comerciais lucrativos. Sempre que as mulheres ingressam em grande número em uma profissão, o status da profissão cai a olhos vistos de homens e mulheres, principalmente das mulheres. As mulheres são muito menos capazes do que os homens de separar a televisão da realidade porque sua visão da realidade é governada por emoções que a televisão pode controlar facilmente. Isso torna as mulheres mais propensas a escolhas medíocres de vida com base em um retrato fictício dessa escolha de vida. Se o futuro é das mulheres, então as mulheres deveriam estar criando a maioria das inovações tecnológicas e pesquisas científicas pioneiras. Na realidade, as mulheres contribuem somente com uma fração muito pequena de todo o trabalho para o avanço científico e tecnológico útil e, sem dúvida, obstruem mais do que avançam. O futuro certamente não é das mulheres. A pressão por mulheres na tecnologia é surreal, com mica extraordinariamente cara. Veja, a empresa Teranos. É instrutivo saber sobre como mesmo uma quantidade infinita de dinheiro mal direcionada para esse objetivo não pode tornar as mulheres nada perto de 50% da indústria de tecnologia. Na verdade, existem estudos exigindo que as mulheres recebam notas mais fáceis nas aulas de disciplinas de exatas, STEM, do inglês ciência, tecnologia, engenharia e matemática, em relação aos homens. Aquelas que mais se queixam não têm interesse real na profissão ou no assunto. Elas apenas veem o dinheiro sendo ganho e exigem que seja dado a elas simplesmente por serem mulheres. As feministas ficam extremamente raivosas quando alguém lhes diz que elas devem aprender a programar. A razão pela qual a indústria da tecnologia irrita tanto essas feministas é porque seu cérebro posterior não consegue processar porque o dinheiro está aparecendo nas mãos de homens que consideram insuficientemente atraentes. Isso provoca um curto-circuito na compreensão biologicamente conectada da ordem natural a partir da realidade dos tempos pré-históricos. De modo que elas veem seu impulso de capturar o dinheiro para si mesmas, restaurando a ordem natural. Como a tecnologia não progrediria mais caso as feministas ganhassem muito poder, na terminologia tecnológica, pode-se dizer com razão que a interface cérebro-vagina estaria obsoleta. Se uma mulher tiver um interesse sincero e talento por tecnologia e desejar seguir uma carreira em uma posição tecnológica sem nenhum tratamento especial, cerca de 10% das mulheres, quase todas tiveram um pai que era cientista ou engenheiro, ela não terá um maior incentivador do que eu. No entanto, o impulso das feministas em forçar mulheres para profissões tecnológicas, para as quais as próprias feministas não têm tal predisposição, é particularmente cruel. Pois estão forçando jovens mulheres a entrar em uma área em que elas não estão interessadas. O que é um desserviço terrível do que se entende por ser um profissional. Algo até demais para quem é pró-aborto. O vídeo não é sobre apontar uma descrição excepcionalmente precisa da psicologia feminina. Homens, se vocês quiserem enfurecer uma mulher que tem um problema mas que se recusa a resolvê-lo, nada a deixará mais irritada do que se você prestativamente disser: o que você precisa fazer para resolver o seu problema é. O cérebro do homem Blue Pill não consegue entender por que uma solução direta e rápida para o problema em questão é a última coisa que uma mulher deseja ouvir, mas homens que fizeram sexo com muitas mulheres estão de total acordo. Se você quer fazer a mulher ficar atraída por você e muito excitada, intercale uma mistura de provocação, indiferença desinteressada pelo problema dela e raros e imprevisíveis exemplos de empatia de sua resposta à situação dela. Veja o capítulo jogo logo abaixo. A palavra mansplaining do inglês, junção de homem e explicar, é em si uma confissão das feministas de que elas não conseguem admitir fatos e lógica e de que as premissas feministas nunca conseguem resistir.
Um ponto em comum é que ainda existem muitas feministas que não conseguem soletrar a palavra mais importante em seu vocabulário, como sendo o típico misógino. Nota do tradutor. Aqui o autor relaciona misogynist com misogynist, ambos incorretos. Muitas dessas feministas consumiram mais de 500 mil em recursos educacionais pagos pelo pagador de imposto e barra ou do próprio pai, embora ainda sejam analfabetas funcionais. Você consegue imaginar quantas garotas das zonas rurais de um país pobre poderiam ser alfabetizadas com educação real, básica pela quantia de 500 mil dólares estadunidense? Veja o capítulo pós-Primeiro Mundo logo abaixo. X. Basta ver este vídeo da CNBC de mulheres que pensam estar argumentado de maneira persuasiva sobre a existência da imaginária diferença salarial, mas que, na verdade, estão exigindo que sejam pagas pelo tempo que não estão trabalhando. Em primeiro lugar, elas realmente não têm ideia do porquê um empregador criaria um emprego. Y. O sexo justo, do inglês, fair sex, é, na verdade, o sexo injusto. A maioria das mulheres de fato não deseja que os 80% dos homens do baixo escalão tenham os mesmos direitos básicos que os 20% do topo. Praticamente, nenhum homem acredita que os direitos humanos, legais e de propriedade de uma mulher devam depender de sua atratividade de beleza, mas as mulheres creem que os homens pensam assim. Os pilares centrais do sistema de justiça de qualquer sociedade avançada estão em conflito direto com o modo de pensar das mulheres de como o certo e o errado devam ser decididos.